Fala galera que já é inscrito no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Acho que vocês não estão mais gostando tanto assim da caixinha, né? Porque depois de algumas boas horas, né, do story da caixinha estar no ar lá no @Pautas e Táticas no Instagram, tinha apenas perguntas de um seguidor, de um inscrito do canal. Aí eu tive que dar um puxãozinho de orelha, postar um segundo story pedindo para voltarem, deixarem as perguntas. Coloquei o link do story aqui no próprio YouTube, aí chegaram algumas perguntas, mas, pô, gente, se continuar desse jeito, eu acho que realmente a caixinha tá com os dias contados. Vou fazer a caixinha de hoje, semana que vem eu não vou fazer esse segundo pedido, não. Vou deixar a caixinha lá. O que tiver lá, se tiver bem poucas como tinha, eu vou responder para as pessoas no privado, e aí a gente vê o que faz com as sextas-feiras e não dá mais continuidade a esse quadro que eu achei que vocês estavam gostando. Eu sei que tem gente que gosta bastante, que pergunta sempre, mas nem esses aí estavam presentes dessa vez. Mas vamos que vamos então, por respeito a todo mundo que mandou as perguntas dessa vez, vamos então responder uma possível última caixinha, né, dependendo de como será na semana que vem. O João Destro, obrigado, tá, João? Foi você quem mandou as perguntas, né, nas primeiras ali 3, 4 horas de stories da caixinha no ar. E acho que se não fosse a minha insistência para pedir a galera para voltar, comparecer e mandar as perguntas, seria só você, né, a caixinha de hoje. Mas brigadão, mano. Vou responder aqui as suas perguntas. Com laterais mais contidos, não faria sentido os pontas voltarem a jogar sem os pés trocados? Faria, João, mas também não são todos os laterais que jogam contidos e nem todos os pontas que jogam com o pé trocado. Acho que depende muito da característica e do estilo de jogo que o time prega. Tem time que joga mais pelo centro, tem time que joga mais pelos lados, tem time que joga com alas, tem time que joga, né, sem alas, tem time que joga com os pontas fazendo esse papel de ala, indo para o fundo. O Rafinha, por exemplo, é canhoto e está jogando pela esquerda, ele era ponta direita. Então ele está buscando muito mais o fundo, mas também aparecendo bastante na área. E olha que aquele lado é um lado que o Baldé é um lateral bastante ofensivo. Então acho que depende muito da característica, tanto particular do ponta, como também do lateral e coletiva do time jogar também, beleza? A sua segunda. Jogadores como Euler, Edilson e Edmundo teriam mais espaço na Europa hoje com a volta do 4-3-3? Cara, o Edilson e o Euler eu até acho que são pontas. O Edmundo eu acho que é mais segundo atacante. E bom, eu não sei se todos aqui... O Edmundo com certeza. Os outros eu confesso que eu tenho que dar uma pesquisada. Jogaram na Europa, né? E eu acho que o problema não foi esse. O problema, além da questão ali da Lei Bosman, que impedia alguns jogadores de estrangeiros de estarem nos clubes, eu acho que hoje, para eles, dependendo de como eles se adaptariam ao futebol moderno e tal, talvez eles jogassem em clubes menores da Europa, não jogassem nos grandes clubes. Beleza? Acho que dependeria muito ali de como eles iriam performar, se eles realmente iriam jogar num nível muito alto, para a gente ver se eles iriam para clubes grandes ou não. Ou talvez eles continuariam fazendo carreira aqui no Brasil. Eu acho que nem foi um problema para a carreira deles, né? Até porque, naquela época, muitos grandes destaques brasileiros, nascidos aqui, jogavam por aqui, fizeram carreira aqui e não foram menores por isso, beleza? A terceira do João. Faz sentido continuar acompanhando o fute, sendo que, na verdade, estamos torcendo por um bando de milionários que não estão nem aí para os nossos clubes? Estou perdendo o interesse. João, eu acho que a maior parte do tempo em que o futebol profissional é praticado foi assim, né? Os jogadores são ricos, né? São mais ricos do que a maioria das profissões, né? Do nosso dia a dia, e eles encaram aquilo como uma profissão. Quem ama os clubes realmente somos nós. Mas assim, o jogador de futebol, ele não está alheio a alguns problemas do dia a dia. E assim como nós, quando temos problemas na nossa vida pessoal, muitas vezes a gente sai para esparecer, para beber, para ir para festa e tal. Eles, como pessoas públicas, né, e como defensores de clubes, né, instituições que são amadas por outras pessoas, né, muitas vezes tem que se privar disso aí, também por trabalharem com o próprio corpo, né? Tem que dormirem cedo, tem que seguir uma dieta e tudo mais, mas também
encontram torcedores na rua que vão cobrar eles, e aí muitas vezes eles não podem fazer isso. E quando não se privam, acabam sendo cobrados. Mas assim, cara, acho que não se deve julgar os jogadores pelo que eles fazem fora de campo, ou porque eles são ricos, ou porque eles não têm o mesmo amor que nós temos, né, pelos nossos clubes, enfim. Se você está perdendo o interesse, eu acho que é um problema daquilo que você gosta no jogo que você não está vendo. Até a própria criação aí da tal da Kings League, ela veio para isso, né? Um produto relacionado ao futebol, com duração menor, sendo praticado por celebridades da internet, alguns ex-jogadores também, né? Enfim. E aí com algumas regrinhas ali mais semelhantes a jogos de videogame. É um produto para manter o público jovem, né, interessado em alguma modalidade derivada do futebol. Eu, falando por mim, continuo apaixonado pelo jogo, apaixonado pelas estratégias, talvez não tão encantado assim com os jogadores, fiz vídeo sobre isso essa semana, mas o futebol ainda é um esporte muito que me atrai muito, né, e muito mais do que outros esportes. Mas aí, cara, se você tá perdendo o interesse, né, se o seu time não te motiva mais, nada te impede, cara, de você ir buscar outra maneira de se entreter, ou de se divertir, ou até outro esporte para torcer, né? Mas eu espero realmente que você continue interessado no futebol, beleza? Valeu, João. Francisco Teixeira, 09. Alguma opinião formada sobre a situação atual e dos últimos anos do Benfica? Bom, Francisco, o Benfica, e assim como os clubes portugueses, né, em geral, eles são clubes que se enxergam dentro do cenário europeu como vitrines para vender jogadores, né, a médio prazo por valores maiores do que o que eles pagaram. Muitas vezes eles vêm até aqui no mercado sul-americano ou em mercados alternativos, né? O Benfica tem explorado jogadores gregos, por exemplo, pagando baixo por eles, dando visibilidade de um clube grande como é o Benfica, que frequenta a Champions League, que disputa títulos, né, na sua liga nacional, e aí depois vende. O que deveria acontecer em clubes como o próprio Benfica, como o Porto e um pouco menos no Sporting também? Cara, dá esse passo à frente. Já que você está conseguindo fazer dinheiro contratando em baixa e vendendo em alta, você poderia investir não só para revender, mas também para tentar competir de fato para ganhar. Não só se contentar com ser grande ali no seu cenário nacional e só participar das coisas continentalmente falando. Talvez no caso específico do Benfica, né, não sei se você é português ou só um simpatizante do Benfica aqui no Brasil, Francisco, né, talvez você tenha se decepcionado pelo fato do Benfica, né, não ter conquistado o Campeonato Português mais uma vez. Né, o Sporting venceu, né, nos 2 últimos anos. Mas, cara, o futebol português ele é mais ou menos isso mesmo, né? São 3 clubes ali, uma corrida de 3 cavalos. Normalmente um dos 3 vai vencer, tem ali um Braga, às vezes um Vitória de Guimarães também tentando incomodar, mas normalmente é um dos 3 que vai ganhar, nem sempre vai ser o mesmo. O Benfica é o time de maior torcida, poderia explorar mais isso também, mas acho que falta realmente querer dar esse passo a mais. Querer fazer um investimento maior, de fato, para competir além das fronteiras, né, do seu país, beleza? Mas se o clube entende que não é viável fazer isso, então realmente continua se contentando com isso, né? Competir bem dentro do seu país e ver até onde pode chegar a nível continental, beleza? Valeu, Francisco. André, sua opinião sobre Bayern e Madrid terem se recusado a oferecer novos contratos a Müller e Modric. Cara, o Bayern um pouco menos, né? Mas o Madrid ele tem isso muito bem estabelecido, de jogadores mais veteranos, né, que passaram dos 30 anos, terem só seu contrato renovado de 1 em 1 ano. O Modric renovou várias vezes, né, esse contrato de 1 em 1 ano. E aí chegou num momento que ele já não estava mais performando como estava há 2, 3 temporadas atrás. Ele até foi muito longevo, né? Já não era mais titular, não era todo jogo que entrava, só levantava para aquecer quando de fato entrava.
Então o clube entendeu que tem que renovar esse elenco já está sendo renovado aos poucos. Ele é um dos poucos sobressalentes ali daquela geração do Real do Mourinho, da primeira passagem do Ancelotti, enfim. Eu acho que ele ficou no Madrid tempo demais. O Miller, ele queria, né, ficar um pouco mais, talvez ele pudesse continuar um pouco mais também. Ele até ficou... demorou para ir para o banco, né? Ele foi, de fato, um reserva nesta temporada. Na temporada passada ele já estava ensaiando ali perder a posição, né? O Musiala ainda fazia alguns jogos como ponta e não sempre como meia. Hoje o Musiala é o meia e o Miller se efetivou como reserva. Mas eu entendo também, cara, o Bayern abrir mão de um dos jogadores com salário mais alto do elenco, mais próximo do fim do que do auge da carreira, não oferecer mais um ano de contrato, saber fazer uma boa despedida como de fato fez, e agora olhar para frente e tentar vislumbrar outros nomes ali para o seu elenco. Eu não vejo problema não, acho que toda história tem início, meio e fim. A missão de ambos, né, em seus respectivos clubes foi muito bem cumprida, e agora eles vão dar um outro rumo ali para a reta final das carreiras deles. Não sei se os dois pensam em continuar jogando ou se aposentar, enfim. Segundo aqui do André. Milan deve vender 2 entre Leão, Tel e Reinders. Qual destinos pensa para esses? O Reinders, inclusive, é uma boa opção para o Real Madrid. Não só para substituir o Modric, mas para ser uma opção a mais de elenco ali, de meio campista, né? Que é uma posição que, desde a saída do Kroos, a aposentadoria do Kroos, muita gente aponta como uma peça que está faltando no elenco do Real Madrid. O Reinders seria bom. O Tel, se o Real for jogar com ala, também seria um bom encaixe para ele. O Tel... O Real Madrid pensa em contratar o Grimaldo, ou até o lateral, que se eu não me engano é do Porto, e tem contrato com o Manchester United, não me recordo o nome dele. O Tel, ele tem até uma certa história no Real Madrid, né? Ele jogou nas categorias de base do clube. Talvez também fosse um bom clube para ele. Vamos ver. O Leão já é um pouco mais difícil, porque se um dia ele foi um dos jogadores mais cobiçados, hoje ele está perdendo espaço por conta da inconstância dele, né? É um cara muito caro, é um cara que tem uma moral muito grande, mas é um cara que parece muitas vezes escolher jogo para levar a sério. É o que se fala, inclusive, na imprensa italiana. E não pode ser assim, né, cara? Ele tem que levar a sério todo jogo. Nem sempre vai ser possível performar bem, mas tem que ver um clube aí que esteja necessitando realmente de um ponto esquerda. Eu diria o Bayern, mas eu acho que o Bayern tem outros alvos ali que seriam até melhores, né? Para si. Fala-se muito no Wirtz. Fala-se no Rodrigo saindo do Real Madrid. E se for uma possibilidade para o Bayern ir no Rodrigo, eu iria. Fala-se no Nico Williams com multa baixa, lá no Athletic Bilbao. Eu iria no Nico Williams, mas também iria em todos esses nomes aqui que eu citei antes do Leão. Beleza? Vai ser difícil aí achar clube pro Leão, que topa pagar o salário alto que ele vai demandar, que tem essa carência no time titular, né, de ponta esquerda. Realmente vai ser complicado. E a terceira aqui do André. Newcastle, Tottenham, Palace, Kane. A Inter deve se preocupar com tantos jejuns de título se encerrando? Ah, mano. Futebol é no campo, cara. Esse tipo de coisa assim acontecendo. Não vai ser por isso que a Inter vai perder, né, a Champions ou o Campeonato Italiano. Até porque o Napoli foi campeão há 2 temporadas, né, na Liga Nacional. Mas, inclusive, daqui a pouquinho, né, vai rolar aí a última rodada do Campeonato Italiano. Pode até ficar para segunda-feira a decisão, dependendo aí da combinação dos resultados, num confronto direto, né? Porque eles podem empatar em pontos. Improvável acontecer, mas pode acontecer. Não vai ser por isso, cara, que a Inter vai deixar de vencer a Champions. O PSG tem um grande time, também não vai ser por isso credenciar só, uau, tá acontecendo vários times aí saindo da fila ou conquistando títulos inéditos, né, que o PSG vai ser campeão. Vai ser campeão se conseguir ser superior à Inter dentro de campo, beleza? Valeu, André. Heraldinho V13. Acha que essa crise na CBF pode culminar numa futura seca de títulos internacionais dos clubes brasileiros?
Ah, não, mano. Porque a CBF sempre foi um vulcão em erupção, sempre foi uma panela de pressão, sempre teve seus problemas internos, políticos, e poucas vezes isso afetou os clubes, né? Os clubes aí estão enfileirando aí várias taças com a CBF, né, vivendo o seu período mais instável desde a saída do Ricardo Teixeira, trocando de presidente com um escândalo atrás do outro, e os clubes conseguiram o seu período ali mais hegemônico. Então acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra, não. Tem mais pergunta do Heraldinho, mas antes o Totti Fraga mandou aqui algumas perguntas antes. Como se destacam os atacantes e centroavantes do futebol moderno? Ah, mano, eu acho que tem diferentes tipos, né, de centroavante. Tem vídeo aqui sobre isso também. Né? Tem o centroavante mais classicão, né, que é aquele cara grandalhão, forte fisicamente, que faz pivô, joga de costas entre os zagueiros. Muitas vezes é o cara só do último toque na bola para empurrar ela para o gol. Não é um primor de qualidade técnica, é bom no jogo aéreo. Esse é um tipo de 9. Aí tem outro tipo de 9 que é mais moderno. Esse aqui é o 9 clássico. Tem um 9 mais moderno, que bebe muito ali da fonte de Ronaldo, de Owen, de Henry, de Romário, que é aquele 9 que é capaz de receber a bola no círculo central, de frente para o gol, arrancar em velocidade, é mais independente e produzir as próprias jogadas. O Mbappé tem sido adaptado a ser esse 9, apesar dele ser um ponta, ou até um segundo atacante. Tem muito segundo atacante que, na impossibilidade ou na perda de popularidade das duplas de ataque nos times, está sendo formado como esse tipo de 9. Às vezes dá certo, às vezes não. Beleza? E tem o falso 9, que é uma função. Não é meramente um improviso. O Kane, por exemplo, é um 9 autêntico e pode fazer a função do falso 9. Que é aquele cara que parte da posição de centroavante para vir armar o time de fora da área e se juntar aos meio-campistas, atrair um zagueiro para fora, né, e permitir que outros jogadores de trás aproveitem os espaços deixados por esse zagueiro, né, que é atraído para fora da área pelo falso 9. Beleza? Essas são as 3 funções do centroavante, modernamente falando. Mais uma aqui do Totti Fraga. Como joga o Retrô que eliminou Fortaleza? Pô, vou ficar te devendo essa, mano. Não acompanhei nenhum jogo do Retrô no ano. Não acompanhei os jogos contra o Fortaleza na Copa do Brasil. Só fiquei sabendo que foram 2 empates, né? E o Retrô passou nos pênaltis. Mas, pô, não consigo analisar nesse momento o time do Retrô, não. Porque não vi nenhum jogo. Mas obrigado pelas suas perguntas, mano. Agora a gente volta ao Heraldinho. O que acha desse burburinho do CR7 aqui no Brasil? Acha que os times brasileiros têm cacife para bancar nele? Tá sendo muito ligado ao meu time, inclusive, né? Ao Botafogo. Segundo algumas notícias aí, cara, eu acho uma maluquice. Não pelo Cristiano, mas eu acho uma notícia infundada. Isso saiu lá no Marca, que a gente sabe que nessa época do ano tem pouca coisa para se falar, o Campeonato Espanhol já está decidido, vai chegar aí a época ali do Mundial, e até chegar vai ter pouca pauta ali para estampar a capa de jornal, aí eles vão ter que ficar falando de mercado de transferências e, bom, Cristiano Ronaldo pode ter recebido proposta de um dos times brasileiros. Ah, mas gente, para jogar só o Mundial, para jogar, quem sabe, 3, 4 partidas até os brasileiros voltarem para casa. Com 40 anos de idade, você acha que algum time brasileiro vai fazer esse investimento? Eu não levo nem a sério, desculpa. Posso estar muito errado, pode acontecer. Eu não levo a sério, beleza? E não, ninguém tem cacife para bancar ele. Mais uma aqui do Heraldinho. Vimos Kane ganhando título, Tottenham, a Europa League. Seria o Palmeiras o próximo a quebrar o tabu? Deve estar falando do Mundial, né? Eu acho impossível algum time brasileiro ganhar esse título mundial, porque por mais que alguns europeus não levem a sério, mandem time em reserva, ou alguns jogadores que estão mais desgastados tirem esse período em que o Mundial vai acontecer para, quem sabe, fazer até alguma cirurgia, para poder aproveitar bem o período de férias, chegar bem na pré-temporada para iniciar realmente o que interessa, né? A partir de 25 ou 26, zero bala, vai ter alguém que vai levar a sério e esse alguém vai sair na frente e vai levar vantagem. Não vão ser todos que vão levar nesse estilo, e por conta disso eu acho que nenhum time brasileiro, nem o Palmeiras vai
vai conseguir levar esse Mundial para casa, beleza? Minha opinião. Joel Costa 06. Obrigado, Heraldinho, pelas suas perguntas. Joel Costa 06. Quem são os favoritos para a Copa do Mundo de 2026? Para mim, Espanha, França, Argentina e Inglaterra. Acho que vai sair desses 4. Beleza? Mais uma do Joel. Quem é o segundo maior clube do mundo? Barcelona, Liverpool, Milan ou Bayern de Munique? Cara, eu acho que existe debate na Itália se é o Milan ou é a Juventus. Existe debate na Inglaterra se é o Liverpool ou é o Manchester United. Tá? Então, se existe dúvida se esses clubes são os maiores de seus países, acho que não dá para colocar nenhum dos dois. A gente fica entre Barcelona e Bayern. Tudo bem, o maior clube do mundo é o Real Madrid. O Barcelona é do mesmo país que o Real. Mas eu acho que a força de marca do Barcelona ela é até maior do que a força de marca do Bayern, infelizmente, né? Porque eu torço pelo Bayern. Né? É o clube que eu mais gosto na Europa, beleza? Se a gente for usar só o balizador dos títulos, o Bayern tem mais Champions que o Barcelona, o Bayern é o maior campeão do seu país, o Barcelona não é, então se a gente usar só essa matemática, o Bayern é maior que o Barcelona. Mas o Bayern não tem a torcida, não atende o número de fãs fora do seu país que o Barcelona atinge, não tem a quantidade de esquadrões históricos que o Barcelona tem, não é um clube tão midiático como é o Barcelona, não tem uma galeria de craques que o Barcelona tem. Eu acho que tudo isso conta, tá, pra gente falar de tamanho de clube. Então eu acredito que o Barcelona seja o segundo maior clube do mundo, tá? E faz com o próprio Real Madrid o maior clássico do mundo, o maior jogo do mundo, e é o clube, cara, mais influente desse século. E boa parte de para onde o futebol foi veio da escola espanhola holandesa instaurada no Barcelona, beleza? Então isso também é outro balizador aí pra gente considerar o Barcelona o segundo maior clube do mundo, beleza? E a terceira do Joel: o Brasil daria certo jogando com 3 zagueiros? Quem poderiam ser os 3? Pode incluir lesionados. Cara, falando de uma forma bem realista, já que o nosso técnico vai ser o Ancelotti, ele não usa 3 zagueiros desde o começo da carreira, lá na Juventus e tal, que ele usava o 3-4-1-2. Ele não gosta de 3 zagueiros. Acho que pode acontecer numa variação, ou segurando um lateral, ou recuando um volante, mas sistema base com 3 zagueiros eu acho que não vai acontecer. Eu acho até que com tantas lesões, né, o Bremer se lesionou, o Militão se lesionou, a gente perdeu o bonde, cara, de usar 3 zagueiros. Vamos jogar com dupla de zaga mesmo. Então hoje eu acredito que não daria muito certo, não. O terceiro zagueiro talvez pudesse ser o Danilo, mas o Danilo nem é titular lá no Flamengo e tal. Quando o Dorival estava jogando com ele na lateral, ele fazia esse papel de base, abrindo ali o Gabriel Magalhães, centralizando o Marquinhos. Né? Esse outro poderia ser o próprio Militão, mas, 2 LCA, eu já não confio tanto assim no Militão voltando a jogar no alto nível que ele já performou um dia. No próprio clube ele deve perder a titularidade pro Rudiger, que atropelou ele nesses períodos aí em que ele estava lesionado. Lembrando que o Militão era titular, o Rudiger era reserva. Enfim, hoje eu acho que não é mais uma coisa viável, não. Já achei que fosse, hoje eu não acredito que seja mais, beleza? Valeu, Joel. Celso D11. O que é jogo posicional? Ele faz 3 perguntas no mesmo balãozinho. Primeiro é essa. O que é jogo posicional? Cara, o jogo posicional... Tem vídeo sobre isso, tá? Se você quiser saber um pouco mais. Eu vou tentar ser sucinto aqui, mas tem uma explicação muito mais aprofundada aqui no canal, tá? O que é jogo posicional? É um jogo onde você predetermina a distribuição dos seus jogadores de forma simétrica, ou seja, igual em ambos os lados do campo, com uma distribuição mais focada nos espaços do que na bola, beleza? A bola vai até os jogadores e não o contrário, com foco principalmente em amplitude. Essa amplitude pode ser dada com os pontas bem abertos ou com os laterais. Para quê? Para gerar automatização de movimentos, facilitação nas trocas de passes ali, triangulações e tal, e também gerar desajustes na marcação do adversário. Normalmente times posicionais jogam com linha alta, jogam com muita ênfase em posse de bola dentro do campo do adversário. Isso não é regra, tá? Mas normalmente os times posicionais
são assim, beleza? E fazem com que o adversário caia em algumas armadilhas, né? Os jogadores têm que obedecer muito mais à risca ali, o que é pedido pelo treinador, do que ter uma liberdade um pouco mais intuitiva, beleza? Como eu disse, você pode verificar lá no vídeo que eu fiz sobre o jogo posicional, no canal, e aí você vai ter uma resposta bem mais aprofundada e vai tirar todas as suas dúvidas quanto a isso, beleza? Segunda, quais são os seus 3 técnicos favoritos? Guardiola. A gente pode considerar o Klopp ainda técnico? Se puder, o Klopp, se não, o Ancelotti. Que seria o meu terceiro, se eu considerasse o Klopp. Se a gente considerar o Klopp, Antônio Conte, cara. Antônio Conte é um cara que eu já disse aqui algumas vezes, muito subestimado. Para mim, o técnico que melhor trabalha sistemas com 3 zagueiros é um técnico de estilo de jogo posicional, mas com menos ênfase em posse de bola, né? Um jogo mais direto, mas também explorando bastante as triangulações, gosta de times com alas. Eu gosto muito do Antônio Conte, tá? Para mim, ele tem que estar na conversa entre os melhores técnicos do mundo dos últimos 10 anos, com certeza. Beleza? E qual é o meu esquema tático favorito? Cara, eu não tenho esquema tático favorito. Acho que o esquema tático melhor deveria encaixar com as peças que tem. Se eu fosse formar um time do zero, eu partiria do 4-3-3, tá? Mas aí depende de quais peças eu iria ter pra gente ver quais seriam as variações. Eu posso te dizer que, pra mim, o sistema que melhor defende é o 5-4-1. A variação defensiva melhor que tem é o 5-4-1, na minha opinião. Beleza? Valeu, Celso. Almeno Campos, um abraço aí pro Almeno. E o Gyökeres, você consegue já falar em qual clube ele se encaixaria melhor? Cara, eu acho que hoje é unânime falar Arsenal, que é o time que mais tá precisando de um centroavante, né? Tava jogando com o Merino ali, improvisado, não contrata um centroavante desde que trouxe o Gabriel Jesus. E o Gabriel Jesus já era reserva pro Havertz, que é um meia, também improvisado ali, de centroavante. Então acho que entre os grandes times que mais precisa de um 9 é o Arsenal. Então se eu fosse o Arsenal, eu iria com tudo pra cima do Gyökeres. Valeu, Almeno. Felipe Gabriel, o que espera de Palmeiras e Flamengo? Vou estar lá. Acho que o Felipe é palmeirense, né? Ele faz bastante perguntas sobre o Palmeiras. Cara, é o principal jogo, né, do país hoje. São as duas forças ali dos últimos anos que mais têm enfileirado taças, que são constantemente apontados como favoritos. E é um jogo, cara, que pode definir muita coisa no campeonato, mesmo tão cedo. Porque pode fazer o Palmeiras, em caso de vitória, joga em casa e é favorito, abrir uma distância grande. E é um time muito constante, que perde poucos pontos, sobretudo em casa, costuma ter um grande volume ali de pontuação, então se ele abrir uma distância considerável para o próprio Flamengo, que hoje é o vice-líder, acho que hoje a vantagem está em 4 pontos, em caso de vitória vai a 7, já pode encaminhar bastante coisa aí no campeonato, mas ainda é muito cedo. Eu gosto de dizer que o primeiro turno serve para mostrar onde os times vão brigar. E aí o segundo turno é, de fato, quando a gente tem que olhar a tabela, tá? Mas, pô, o Palmeiras abrir 7 pontos do Flamengo tão cedo na competição já é uma distância considerável, porque até o fim do campeonato o Palmeiras tem que somar 8 pontos a menos do que o Flamengo, por exemplo, né, para perder o título. E é um time que pontua muito. Claro que vai ter vários tropeços. Ele vai perder esses 8 pontos, tá? Ele não vai somar todos os pontos menos 7 até o fim da competição, mas o Flamengo também vai perder pontos. E os outros perseguidores também vão perder. E hoje o Palmeiras, cara, eu tava falando na academia com um parceiro meu que é flamenguista, inclusive. Hoje o Palmeiras ele pode não ter um time titular tão estrelado ou forte no papel como é o time titular do Flamengo completo. O Flamengo vai até bastante desfalcado para esse jogo. Mas o nível do time reserva do Flamengo pro titular tem uma discrepância maior do que o do Palmeiras. Eu acho que o reserva do Palmeiras ele tem um nível bem parecido do time titular. Então eu acho que esse elenco mais homogêneo do Palmeiras também pode fazer a diferença na competição, beleza? E como o Flamengo vai bastante desfalcado, vários desses caras aí que são melhores
né, do time titular não vão estar disponíveis. E aí, essas outras peças diferentes, né, de nível diferente dos reservas do Flamengo é quem vão estar em campo, beleza? Segundo aqui do Felipe, o que faz o Abel Ferreira ter um trabalho tão longo e vitorioso no Brasil? Vitorioso, a qualidade dele, né? Ele é um técnico camaleônico, às vezes ele até demora, né, para perceber que uma coisa tá dando errado e aí, de fato, mexer no time, mas é porque ele tenta extrair o máximo ali dos jogadores e da ideia que ele tem convicção. Quando ele tem a certeza que aquilo ali deu errado e não vai conseguir fazer, ele muda. E aí ele não se acanha de mudar, de às vezes voltar para uma estratégia que ele abandonou no passado e já deu certo no passado e aí ele tenta de novo, ou então tenta uma estratégia nova, muda jogadores de posição. Isso faz ele ser bastante vitorioso, e a qualidade do time do Palmeiras também. Mas a longevidade é justamente o fato de ser vitorioso. Eu acho que se ele não tivesse ganho, por exemplo, aquela Libertadores contra o Santos na final do Maracanã em 2021, mais a Libertadores de 2020, provavelmente ele teria caído na instabilidade seguinte ali que o Palmeiras teve, né? Mas como ele tinha esse escudo, né, para tirar o alvo das costas, ele foi sendo mantido, e o trabalho dele foi dando cada vez mais frutos. Uma hora, claro, vai acabar. Enfim, talvez estejamos vendo a última temporada do Abel no Brasil. A gente não sabe. E a terceira aqui do Felipe. Cara, Felipe, eu não entendi parte da sua pergunta. Eu até te perguntei no privado, mas não deu tempo de você me responder antes de eu começar a gravação. Você perguntou assim, é só eu que acho que os 3 melhores goleiros NR atuam no Brasil? Eu não sei o que é NR, beleza? Se a tua resposta no privado chegar enquanto eu estiver gravando, eu respondo. E se não chegar e eu não responder, e alguém souber e puder me ajudar aí nos comentários e dizer o que é NR, aí eu posso respondendo lá nos comentários do vídeo, beleza? Valeu, Felipe. Eu não sei o que é NR, então não posso te responder. Suricato _ 0012. Caça-rato ou Ribamar? Ribamar, cara. Ribamar. Segundo aqui do Suricato. De quais ícones do futebol você ganharia no soco? Porra de pergunta é essa, mano? Sei lá, mano. Eu não ganharia do Gattuso, eu não ganharia do Felipe Melo, tá? O resto acho que dá pra peitar, dá pra tentar. Esses dois eu nem tento. Foi pra cima de mim, eu pipoco logo. Com o Gattuso e com o Felipe Melo. E o Sérgio Ramos também, que o Sérgio Ramos vai dar uma voadora no meu dente. Então, com esses 3 aqui é melhor não tentar, beleza? Mas eu não sou um cara violento não, mano. Não entendi qual foi seu objetivo aqui com essa pergunta, mas é isso. Valeu, mano, pela participação. Vitor Hugo _ 8. Vocês podem ver que tem bastante gente aqui, ó, que tá participando pela primeira vez, tá? Foi porque eu deixei o link lá no canal, né? Lá na aba lá dos posts inscritos. Esse Suricato eu nunca tinha visto. O Joel Costa, não lembro de ter respondido perguntas dele. Totti Fraga também não. Francisco Teixeira também não. Então tá vendo, né? Tá chegando uma galera nova aí. Sejam bem-vindos. Vitor Hugo _ 8. Pra você, qual seleção foi melhor? Brasil de 70 ou Alemanha de 74? Brasil, né? Acho que a Alemanha de 74, apesar de ter um time bom também, né? Sepp Maier, Albright, né? Franz Beckenbauer, Gerd Müller, não era melhor que a Holanda, né? Do mesmo ano. Ganhou a final da Copa, porque tinha muita qualidade também. Até a final de 2022, para mim, tinha sido a maior final de Copa, né, que a gente teve na história. Mas Brasil, né? Brasil era mais incontestável. Segunda do Vitor. Para você, qual time do século XXI foi ou é melhor que o Barcelona de 2010-11? Difícil, mano. Porque esse time aqui, ele praticamente ditou para onde que o futebol iria ir depois do surgimento dele, né? O futebol era jogado antes desse Barcelona de 10-11, e depois dele, ou os times passaram a tentar reproduzir o que aquele time fez, ou tentar criar antídotos. O próprio Guardiola, ele não tentou reproduzir. Ele foi se mudando e se moldando.
aos elencos que ele tinha em mãos e à cultura dos países, né, que ele foi, né? No caso, a Alemanha no Bayern e a Inglaterra no City. Então, mano, é difícil, cara. Eu acho que eu ainda ficaria com esse time. Pra mim, esse time é o melhor do século até agora. Até agora. E a terceira do Vitor Hugo. Você acha que o Lamine Yamal vai superar o Neymar em habilidade técnica? Acho que a habilidade técnica esses caras não perdem, cara. Eles vão evoluindo. E eu acho que o Yamal pode chegar a ser um Neymar. Não acho que vai chegar num nível de fazer tantos gols quanto o Neymar. Acho que o Yamal é muito mais um fantasista do que um artilheiro. O Neymar era meio que as duas coisas, né, no auge dele. Mas depois ele teve um declínio físico. Eu acho que o Yamal, ele tem isso de vantagem sobre o Neymar. Ele pode se manter mais saudável fisicamente, pode se manter mais focado e com isso se manter mais longevo. Mas o Neymar até que foi relativamente longevo dentro das condições que ele teve. A gente fala do Neymar desde 2010, né? 2009 ele começou a carreira, mas desde 2010 em um nível muito bom. E ele parou de jogar muito bem o que em 2018, quando teve aquela lesão lá do metatarso, né, do dedo, do pé, antes da Copa de 2018. Acho que foi. Depois disso aí ele teve um declínio físico, teve ali um brilhareco ali em 2020 e a gente nunca mais viu o Neymar Prime. Acho que o auge do Neymar foi esse. Se o Yamal conseguir uma longevidade boa como essa, tem tudo para isso, porque é mais jovem, parece ser mais focado. Se ele só não se perder, como diz o Marcelo Beckler, já tá bom demais. Mas o futebol que o Yamal entrega hoje, ele é menos de números como era o do Neymar. Beleza? Eu acho que o Neymar ele dava vantagem nessa questão da finalização e do recurso para fazer gol. Mas até nos trejeitos do Yamal, de driblar, de conduzir a bola, sabe, de jogar assim, o jeito que levanta a cabeça, os passes, eu acho muito semelhante ao Neymar. Se você for comparar assim, o jeitinho de jogar, de correr com a bola, os dois jogadores eu acho bem parecido, só que o Yamal canhoto, né? Valeu, Vitor, pelas perguntas. Gabriel Baltazar, o que achou do lance no jogo entre Grêmio e CSA? Foi falta ou não? Pra mim não foi nada, mano. Nada. Eu não vi nenhum comentarista falar que foi falta. E um cara lá na academia falou pra mim, pô, mané, eu vi o braço ali aberto e tal, e, cara, depois eu fiz questão de rever o lance e o braço aberto e tal foi do próprio companheiro ali de time. Teve um tranco nas costas. Depois a gente ouviu o VAR e viu, né, que o árbitro, ele marcou a falta no campo, uma gritaria danada, né, do árbitro com os jogadores e tal, o VAR ali tentando se manter calmo, e aí uma pessoa no VAR fala, olha, o braço que você tá alegando que foi falta foi do próprio companheiro de time, mas tem um tranco nas costas do jogador. Aí o árbitro, então foi falta. Ele se apegou só ao tal do tranco, que pra mim é insuficiente para marcar falta naquele lance, parar o lance. Para poder sustentar a opinião dele ali. Eu acho até que ele foi afastado, né, depois desse erro aí de arbitragem e tal, mas, cara, independentemente de qualquer coisa, com todo respeito ao CSA, vou dar uma de Romário aqui, né? O Grêmio tem que passar por cima do CSA em casa, gente. Não pode ficar chorando gol anulado em casa contra o CSA. Terceira divisão. Desculpa, torcida do CSA. É o Grêmio, gente, jogando em casa, na Copa do Brasil, que é uma competição que o Grêmio é muito vencedor historicamente e tal. A fase do Grêmio é tão ruim que precisa ficar chorando gol anulado no último lance. Beleza, foi erro de arbitragem, sim. Se fosse meu time, eu reclamaria igual. Mas, cara, o Grêmio tem que ter a autocrítica de falar, nós não merecemos nos classificar. Nós tomamos a virada, tomando empate e virada nos acréscimos do primeiro jogo e não fomos capazes de, em 90 minutos, marcar um gol que seja, que não deixasse dúvida no lance, nem do árbitro, nem de ninguém, né, de sermos superiores a um time de terceira divisão. Eu acho que a crítica que o Grêmio tem que fazer, nesse momento, é essa, beleza? Dito tudo isso, pra mim não foi falta, foi gol legal, o jogo deveria ter ido pros pênaltis, beleza? Segunda do Gabriel Baltazar, acha que o Tetra viria se Raí não deixasse de ser titular, já que ele era 10 e não 5 ou 8, igual ao Mazinho? Mazinho era 8 e era lateral direito, né? E aí ele foi fazer essa função ali de beirada ali no 4-4-2, proteger ali o Jorginho, às vezes até trocar com ele, beleza? Cara, não sei se o Hexa, olha,
se o Tetra viria, mas que aquilo ali foi uma ótima sacada aí rápida do Parreira e corajosa, né, de tirar o grande nome ali do time, né? Além do Romário e do Bebeto, lógico. Mas, pô, o grande nome ali do meio campo, né, o grande camisa 10 do time, um dos grandes nomes do futebol brasileiro na época, tirar ele da condição de titular para colocar um jogador mais defensivo, com certeza deu um acréscimo de qualidade coletiva ao time. Se com ele a gente seria campeão, não sei, mas sem ele foi muito importante a saída dele e a entrada de um outro jogador para consolidar o sistema ali do Parreira, beleza? Valeu, Gabriel. RenCR.90. O que tem achado do Vasco com Diniz? Tem melhorado, tá? Mas eu não sei se a longo prazo, cara, esse time vai conseguir se sustentar. Eu acho que é um tipo de jogo muito específico para tipos de jogadores muito específicos. E aí eu não sei se esse elenco do Vasco, em grandes jogos, principalmente fora de casa, vai conseguir entregar o que o estilo do Diniz demanda. Não sei se o time vai ter força financeira para conseguir trazer muito mais reforços com qualidade e que sejam compatíveis a esse estilo de jogo, mas que deu uma melhorada, deu. Não era muito difícil também, porque o time estava muito mal com o Carille e depois, posteriormente, né, com o Felipe ali de interino. Então, qualquer melhora é perceptível. Mas vamos ver se daqui para frente vai conseguir manter aí a boa impressão do jogo contra o Fortaleza. O jogo da Copa do Brasil contra o Operário já não foi tão bem assim, beleza? Valeu, RenCR90. Osvaldo 7163. Quais jogadores foram ou são semelhantes a Ronaldo Fenômeno? Não consigo pensar em ninguém. Cara, em estilo de jogo eu citei alguns aqui, né? O Romário, o Henry, o Michael Owen, o Mbappé, esses atacantes assim mais de velocidade, sabe? Mais de arranque, explosão dentro do estilo de jogo e que tem uma certa qualidade para driblar também, são o estilo do Ronaldo, tá? A qualidade do Ronaldo igual ao Ronaldo, não, mas o estilo técnico de jogar do Ronaldo. Eu diria esses aí, beleza? Mais uma aqui do Osvaldo. Pelé disse que Tostão era do mesmo nível que Maradona e Messi. Concorda com o Rei? Não concordo, mas também não sou ninguém para falar porque eu não vi o Tostão jogar. Mas, porra, se isso fosse verdade, eu acho que mais gente estaria falando do Tostão sendo essa... Ele estaria em mais debate, né? Do que está, de fato. Eu acho que se ele não está em tantos debates assim, se não é tanta gente que viu o Tostão jogar que tem a mesma opinião, acho que o Pelé só está sendo muito amigo aí, muito cordial ao seu amigo, né? Fazendo um elogio tão exagerado, digamos assim. E a terceira do Osvaldo. Leonardo Jardim vai elevar o nível de intensidade do FUTBR como um todo, como Jorge Jesus fez em termos táticos? Não acredito. Eu acho que o Jorge Jesus não elevou o nível do futebol brasileiro como um todo. Eu acho que ele abriu a porta para que outros clubes tentassem outros técnicos portugueses. Ele não foi o primeiro, mas com certeza ele foi o mais impactante. E aí fez com que outros clubes buscassem. O próprio Palmeiras foi buscar o Abel por conta do sucesso do Jesus no Flamengo. Você não tem a dúvida disso. E o Leonardo Jardim está no Brasil porque essa porta foi aberta pelo Jorge Jesus. Agora, em termos táticos, eu não vejo nenhuma novidade do Leonardo Jardim que ele faça que os outros não fazem. E nem vejo os outros tentando reproduzir taticamente o que o Jorge Jesus fazia. Beleza? Valeu, Osvaldo. John Albert, 54. Demitiria Rubem Amorim? Ele mandou duas na mesma, né? Essa é a primeira. Demitiria Rubem Amorim? Não. Eu acho que o United também não vai demitir. Cara, uma opinião polêmica que eu tenho, tá? Eu não demitiria o Ten Hag. Pra mim, o problema do United não era o Ten Hag. E acho até que aqui no Brasil se discutia mais a qualidade ou a falta do Ten Hag do que na Europa. Muito por conta dos fãs do Cristiano também. Meu Deus, colocou o Cristiano no banco. E aí muita gente começou a credenciar os maus resultados do United ao Ten Hag. Os maus resultados do United vêm desde a saída do Ferguson. O clube não é mais o mesmo desde o Ferguson. Não tem acertado no técnico desde o Ferguson. O Ten Hag é um ótimo técnico. Ótimo talvez seja muito. Bom técnico. Muito bom técnico. Muito bom. Muito bom. Eu acho que é uma boa definição. Não à toa ele fez o que fez no Ajax.
Ele era um dos aprendizes do Guardiola no Bayern, quando ele dirigiu o Bayern 2. Tinha muita influência do Guardiola quando ele era o técnico do time principal, e ele era o técnico do segundo time, né? Agora ele tá indo pro Bayer Leverkusen, ele tem muita moral, né, nessa região do mundo, né, da Europa, né, Holanda, Alemanha, que pela proximidade ali. Acredito que vai fazer um bom trabalho no Leverkusen também. Vai ser difícil suceder o Xabi Alonso, o Leverkusen deve ter bastante perdas e tal. Mas, cara, o problema do United não era o Ten Hag. E não é o Ruben Amorim. O Ruben Amorim chegou no meio da temporada, então ele deve ter pelo menos uma temporada completa pra gente ter uma definição ali da qualidade dele. Inclusive, ele não montou o elenco, né? Quem montou o elenco foi o Ten Hag. E agora ele vai ter uma janela aí para poder montar um elenco. O United não vai ter Champions de novo, vai ser difícil arrumar ali as peças, mas ele pode ali procurar peças que se encaixam mais no estilo de jogo dele, que é muito... É uma postura que eu não gosto do treinador, né? Levar um esquema tático para todo o clube que vai, independente das peças que tem. Eu gosto de caras mais adaptáveis ao estilo das peças, e não tentar adequar as peças ao seu próprio estilo. Ele é esse segundo caso. Isso eu não gosto nele. Mas agora ele vai ter um mercado ali para tentar trazer as peças mais adequadas ao seu estilo, beleza? Tende a melhorar, até porque fazer pior do que o United fez nessa temporada vai ser difícil. E a segunda aqui do John: qual o melhor 9 para o Liverpool? O Liverpool teve uma ótima temporada sem 9, né? Tinha o Darwin ali, o Darwin perdeu a vaga, aí o Gakpo entrou, às vezes era o Jota, o Luiz Dias jogava mais à esquerda, Salah à direita, então dá pra jogar sem 9 também, né? Eu tinha falado do Gyökeres lá atrás, o Liverpool pode chegar na briga ali pelo Gyökeres, mas eu realmente acho que o Gyökeres se encaixaria melhor com o Arsenal do que com o Liverpool, mas também no Liverpool, tá? É um nome aí que tá em alta aí no mercado e que poderia somar ali ao time do Arne Slot. E mais uma do John Albert: por que Lautaro Martinez é subestimado aqui no Brasil? Vejo sempre menosprezo a ele aqui. Cara, porque muita gente não vê os jogos da Inter, e aí vê o jogo da Argentina, vê ele perdendo o gol e fala, ruim. É igual aqueles caras que não viam os jogos do Gabriel Jesus no City, aí viam ele perdendo o gol com a seleção brasileira, ou via que ele jogou uma Copa do Mundo, 2 Copas do Mundo, né? Uma titular e a outra entrando em 2 ou 3 jogos. E não fez gol, primeiro 9 da história da seleção que não faz gol numa Copa, e acham que é ruim também. Então, é muito mais uma questão de desconhecimento e azar de quando parar pra ver o cara jogar mal, do que realmente o cara ser aquilo que é a opinião que muita gente reproduz aqui de fato seja, beleza? Assim como tem o contrário também. Tem muita gente que superestima alguns jogadores por algumas boas atuações e, em média, os caras não são tão bons assim quanto em alguns poucos jogos aí que os caras costumam brilhar, beleza? E a última aqui é do Marcelo Barbosa: quais laterais brasileiros você destaca quanto o assunto são laterais construtores? Cara, eu só consigo pensar no Caio Henrique nessa função. Porque eu acho que ainda carece da gente tentar reproduzir e formar esse tipo de jogador, né? Na nossa base. A gente ainda não tem tantos laterais assim que fazem esse papel de cair para o meio e construir as jogadas. São pouquíssimos que fazem isso, e na minha cabeça nesse momento só vem o Caio Henrique, tá? Nossos laterais, a maioria deles são muito ofensivos, lateral de corredor é a nossa cultura, foi assim por anos, e quando não, é aquele lateral mais zagueiro, né? Ou aquele zagueiro rápido que é adaptado como lateral, que também são poucos, mas com essa característica que você me perguntou, menos ainda. Eu só consigo pensar no Caio Henrique, beleza? Vou atualizar aqui para ver se tem mais, mas eu acredito que não tenha, cara. Foi até bastante grande o vídeo, 49 minutos. Mas eu precisei dar aquele puxãozinho de orelha, né? Na semana que vem não vai ter puxão de orelha, não. Se vier poucas perguntas, nem vai ter vídeo, beleza? Eu vou responder vocês diretamente aí no privado. Se tiver pouca pergunta, se tiver, uma pessoa, 2 pessoas, 3, mandando pergunta só, eu nem abro aqui o vídeo para fazer. Então, se você gosta, né, do nosso
quadro aqui da caixinha, pô, não deixa de fazer as perguntas toda quinta-feira lá nos stories do Pautas e Táticas no Instagram. Eu deixo lá a caixinha, né, para vocês fazerem até 3 perguntas por pessoas. Eu respondo todas as perguntas que não são repetidas. Como eu não recebo tantas perguntas assim, eu não fico fazendo uma seleção, essa aqui eu respondo, essa não. E muitas vezes eu sou surpreendido, né, abrindo a caixinha e vendo as perguntas na hora. Então, algumas aqui, como por exemplo, a do cara ali que falou com que jogador você sairia no soco. Porra, sei lá. Eu fui surpreendido aqui agora, né? Abrindo e vendo a pergunta na hora. Então, gente, se vocês gostam do quadro da caixinha, não deixa de fazer as perguntas não, beleza? Mas assistam aqui os outros vídeos para vocês verem sobre o que eu já falei, sobre o que eu não falei, quais perguntas são repetidas para não precisar fazer de novo. Mas eu agradeço muito aí a todo mundo que participou. Se vocês são novos por aqui, sejam muito bem-vindos. Não conheci o canal, conheceu por esse vídeo, espero ter conquistado a sua inscrição. Não conquistei ainda? Pô, dá uma olhada lá em outro tipo de vídeo que a gente tem aqui no canal. Quem sabe eu não mereça aí sua inscrição, seu like, seu feedback, seu compartilhamento com os amigos, beleza? Muito obrigado a vocês que acompanharam o vídeo até aqui. Continuem ligados no nosso canal. E até a próxima!